nós temos 45 minutos de conversas, né? Eu queria começar dizendo assim, estou um pouco incomodado, né? E aí vai ser a minha provocação também. Estou um pouco incomodado e queria até que a plateia pudesse reagir a esse meu incômodo. Vou dar a chance também da mesa depois também responder, porque o seminário, essa proposta dessa sessão é riscos e perspectivas da proteção da privacidade, né? Eu anotei algumas coisas aqui que me chamaram mais atenção, né, que nós falamos, né, em termos de responsabilidades, né, começamos lá com o inimigo somos nós, mas também a gente ouviu que as responsabilidades são compartilhadas, né, não só nós, mas o setor privado, o governo e outras instâncias também, né, mas quando a gente citou o governo como parte responsável, ao mesmo tempo falou que nós não confiamos no Estado, né. E também, né, fomos trabalhando com alguns desejos, né, algumas demandas, né, que é fundamental que, nesse ambiente todo, seja possível identificar os usuários, particularmente aqueles usuários que cometem violações na internet. Quer dizer, outro desejo ou demanda também que a política de vigilância ela deve ser balanceada com direitos humanos. No entanto, também falamos que uma certa privacidade deve existir para que os movimentos consigam não ser impedidos de atuar, né? Por conta de um eventual desbalanceamento entre vigilância e direitos humanos. E, por fim, ouvimos também de que as nossas informações privadas, elas, evidentemente, são mercadorias, né? O meu incômodo é que acho que está faltando assim a gente abordar a parte da perspectiva, né? Qual é a perspectiva que a gente tem, né? O que a gente tem de cenário para frente? O que a gente pode fazer como coletivo, como pessoas individuais, como indivíduos, né, ou como governo? Qual é a perspectiva que a gente tem pela frente, além de um cenário, né, aterrorizante, né? O que é possível fazer, né? Talvez aqui o único que abordou um pouco mais claramente sobre, e é uma questão até para se discutir também, né, essa posição que ele tem, de que ele citando o Adriano citando o Demi, diz que a internet vai resolver os próprios problemas que ela cria, né? Quer dizer, a perspectiva que tem, olha, não precisamos fazer grandes coisas, porque os problemas que a internet cria, ela também vai resolver, né, por si própria. Eu acho que a gente tem aí um desafio de discutir agora, né, quais são as perspectivas para esse cenário de privacidade e proteção de dados. Eu queria ouvir de vocês aqui, da audiência, que vocês pudessem ficar em pé, se fosse ali no microfone, que está aqui no meio. Não deixe de se identificar quem é você e comece a debater, a dialogar com a gente, e depois, de uma certa altura, nós vamos dar uma parada para que a mesa possa reagir a essa minha provocação ou esse meu incômodo. Wagner, não vou deixar de, logo de imediato, aceitar a sua provocação. Nós nos encontramos... Nome, por favor. Lenora. Nós nos encontramos há 2 semanas no CONIP. Eu fiz uma apresentação por lá. Eu sou do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e trabalho com documentação e disseminação da informação. E, tal qual você, eu percebi a mesma questão, uma gangorra que a gente está vivendo, de um momento falando de privacidade, em outro momento falando de acesso, uns momentos falando de tecnologia, outros momentos falando de normalização. A gente fala, gostei muito da Wendy falando a respeito daquele quadrado, até anotei, lei, norma, mercado, arquitetura. Vi também falando sobre privacidade, dados abertos, acesso, segurança, público, privado, coletivo e individual, debate regulatório, feedback, coleta de dados. E eu pergunto, sou administração pública,
Federal, Tribunal Federal. Nós lidamos com o desafio de trabalhar com dados que não foram processados de formas a serem previamente identificados. Nós temos dados que, manipulados, estruturados, se transformam em informação. Nós temos uma demanda por questões pertinentes, às vezes não pertinentes, mas que refletem a sociedade. Eu pergunto, primeiramente, para o Wendy, como feedback é uma coisa importante, mas, ao mesmo tempo, esse feedback pode ser conseguido através de uma tecnologia, através de um analytics, uma coisa desse jeito, que a gente consiga obter a informação. Mas como obter voluntariamente do usuário a resposta, esse feedback? O que eu sinto é que não tem interesse. Você recebe a reclamação, mas dificilmente você recebe uma assim, poxa, você foi útil. E aí você falou do feedback, que é uma coisa que ajudaria muito os serviços, mas a gente, quando começa a fazer questionário, dificilmente as pessoas querem até responder. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, será que não seria caso, já que nós não podemos controlar os dados, que os dados estão aí minerados, suscetíveis, nós não deveríamos falar de controle da informação pessoal, que seria associação de dados que sozinhos não são identificáveis, são meros caracteres, com outros que juntos tornam um sentido para a sociedade? Passa a ser meu CPF, que é um conjunto de 11 dígitos, com meu nome passa a ter um significado, não seria em termos disso que nós deveríamos trabalhar? Eu coloco aqui as angústias da administração pública. Obrigado, Leonora. Tem mais alguma pergunta? Alguém que quer fazer mais comentário da plateia nesse momento, por favor? Depois a Wendy responde a tua pergunta, ok, Leonora? Meu nome é Roberto Kodama, sou da CGU, trabalho no Portal da Transparência, que, por sinal, fez 10 anos ontem. Né? E, realmente, eu tenho as preocupações do Pedro, né, com relação à regulação. E aí, a Wendy apontou uma solução técnica. Só que eu desconfio que, dentro do nosso marco civil da internet, eu acho que simplesmente vai ser ignorado. Eu queria saber se, eu acho que talvez o Marcelo possa responder sobre isso em relação ao do Not Track Signal, que são enviadas as consultas o usuário envia para o site, fala que eu não quero ser rastreado, mas eu acho que dentro do marco civil isso acho que não é possível. Bom dia a todos, Nivaldo Cleto, membro do Comitê Gestor da Internet, representante do setor empresarial, empresas usuárias da internet. Bom, Wagner, proteger dados pessoais, eu acho que isso já saiu do controle. Saiu do controle, totalmente. Eu trabalho num órgão há 20 anos, como nomeado, chamado Junta Comercial do Estado de São Paulo. Você colocar o meu nome no Google e a palavra CPF, todo empresário que faz parte de uma empresa tem seus dados lá. Todo empresário que constitui uma empresa tem um contrato social, tem um documento de identidade digitalizado, fotografado na base de dados. Isso é público. Uma pessoa abre uma empresa, é publicado em Diário Oficial. Tribunais de todas as esferas, nome das pessoas, nomeados, nome, endereço residencial. Como é que a gente vai proteger isso? Eu não vejo como proteger. A proteção da privacidade dos dados pessoais saiu do controle. Isso saiu do controle. Eu estou preocupado agora com o Marco Civil. Estamos lá, agora temos que fazer o decreto, a regulamentação, apesar que já está fazendo já está em vigor a lei. Como é que eu vou fazer com os meus clientes, que eu tenho dados importantes na minha empresa, sou empresário da área de consultoria, da área de contabilidade, trato com grandes empresas, grandes grupos econômicos. Eu tenho um contrato com eles e tenho dados no meu portal, dentro do meu escritório, na minha intranet. Eu estou preocupado agora, eu tenho que fazer novos contratos, tenho que fazer aditamentos.
o pessoal me pergunta como é que eu vou fazer daqui para frente. Então, estamos numa enrascada. Será que a internet vai ajudar a gente, que nem o Demi fala, Adriano? Eu conheço o Demi, é amiguíssimo meu, mas nós estamos numa situação muito delicada com essa invasão de privacidade. O Pedro me assustou agora. Com o meu WhatsApp, o pessoal abre o microfone na hora que quiser. Nossa, a gente participa de reuniões empresariais, são coisas dificílimas. Tem que ficar restritas àquele grupo que a gente está conversando. Então, está aí a minha contribuição para a angústia para a gente discutir aqui hoje. Obrigado. Bom dia, Kelly, do NIC-BR. Vou aproveitar o momento para fazer umas provocações. Não é tudo isso aqui, não, tá? Ainda bem. Estou vendo o pessoal está tenso. Porque o chefe aqui mandou falar só 2 minutos. Só 2 minutos, estou sabendo, então vou ser rápido. Tem uma questão que eu gostaria de focar para os palestrantes internacionais, que é em relação ao artigo 21 do Marco Civil. O nosso Marco Civil diz que os provedores de aplicações de internet, quando eles disponibilizam conteúdos de terceiros e que estão relacionados a atos sexuais ou atos de nudez e provocados pela vítima, isso deveria ser removido, sob pena de responsabilidade subsidiária destes provedores. Eu queria saber como funciona, qual a experiência de vocês aí no âmbito internacional em relação à prática disso, tá? E agora para a mesa, para quem quiser responder, nós tivemos aí no início... A prática do ato jurídico, né? Isso, é. Tá. Exatamente. Agora, uma questão para a mesa, para quem quiser responder. Nós tivemos aí no início de novembro uma decisão do STJ dizendo que é lícito o sistema scoring, que atribui uma nota aos consumidores para estimar a probabilidade de inadimplência. Um dos relatores dizia o seguinte: essa nova prática comercial é lícita, mas deve ser implementada respeitando os princípios da proteção ao consumidor, no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência. Eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acham em relação a isso e como que isso se daria na prática. Como que a gente vai respeitar aí a privacidade e a transparência para se fazer esse sistema aí de nota para atribuir aí crédito para consumidores. Obrigada. Ok, obrigado. Vamos fazer uma pausazinha para a mesa responder algumas questões, aí a gente volta? Pode ser? Eu só iria complementar. Então, complemente, por favor. Né? A gente já sabe que a parte de legislação... Identifique-se, por favor. Desculpa. Eu sou Ângelo Braga, do ex-juiz. A gente já sabe que a prática legislativa no Brasil e na maioria dos países é algo surreal se a gente tentar colocar ela em sintonia com a internet. O Brasil tem hoje uma das legislações mais claras a nível, por exemplo, da arbitragem. E um reflexo disso é que a maioria dos contratos internacionais fechados com o Brasil tendem a optar por isso. Eu sempre pensei numa privatização da justiça a nível da internet, para que se tentasse alcançar a velocidade legislativa na mesma velocidade do surgimento dos problemas, que, na grande maioria das vezes, concordo com o Adriano, a própria internet acaba resolvendo. Então, eu queria colocar só isso para que fosse também um ponto de discussão aí. No momento que a gente tende a privatizar a normatização, se não seria mais interessante, mais frutoso e mais eficiente para todo o contexto que a gente está vivendo com relação à privacidade. Ok, obrigado. Então, vamos começar aqui as respostas pela mesa. Todo mundo aqui vai ter direito à palavra. Queria começar com a Wendy, que foi perguntada objetivamente na questão da Leonora. Então, se você puder começar a fazer os seus comentários, e aí você comente sobre os diversos assuntos que surgiram aqui, se você sentir à vontade, ou especificamente somente sobre alguns, Wendy. Thank you very much for all of the questions. Some of them have sparked as many more questions for me as answers, so I'm not sure that I will be able to give you answers, but more thoughts. So one of those thoughts is I started by saying we have met the enemy and it is us. By the same
other side of the coin, the solution has to come from us too. So in democratic states, we are the state, we are the administration and the regulators, and so we need to find what levers we have to improve the operations of all of these forms of government and private sector. So I found your questions about how do we get volunteers for data analytics and feedback to be very interesting. There are some models of getting consent to participate. John Wilbanks was mentioned yesterday, and the work that he's doing in medical research, voluntary consent to be part of a pool to have data analyzed and then used in research, and tools like Patients Like Us give people the benefits and the challenges. Another tool that we have is tools of social insurance. If we can't prevent data leakage, can we make the consequences of that leakage less severe, assuring people that what we know about their health conditions won't deny them access to medicine, working with the norms as we all have more information about us online. We will all have bad information that we would prefer not to be disclosed. Can we become more accepting as societies of the bumps in all of our histories, recognizing that each of us has a different context? Can we use tools that enable us not to remove information from searches in Rights to be Forgotten, but to place our own information and to prioritize the context that we would most like to be seen in, so that we can't escape perhaps our bad debts of the past, but we can show people that over the past 10 years we have been upstanding financial citizens and paid all of our debts, so that old information is no longer relevant. Can we use these mechanisms to not hide information that we would prefer not to see, but to improve the informational context and improve the public response to information? I think I will let others respond as well, and I'm sure have further insight there. Gracias. Bueno, yo creo que Wendy nos dio la clave del asunto. Wendy presupone que vivimos en países democráticos y es una presuposición bastante interesante, y ese es nuestro problema. Era el problema largo que hablábamos con muchas de las autoridades europeas cuando nos decían, pero bueno, sigan el modelo de una autoridad autónoma tal como lo hemos hecho en Europa, y yo le respondía lo de la relatividad del espacio-tiempo histórico. No podemos aplicar dos soluciones jurídicamente iguales, pero con contextos sociales, culturales, económicos, políticos diferentes. Las realidades de cada uno de nuestros países, la realidad de América Latina, casi en conjunto, que somos más o menos similares, son bastante dispares. Esa gran diferencia que Wendy enfatiza tanto es clave para entender las diferentes visiones que hay sobre la privacidad. Porque el eje, y ahí voy a discrepar de Demi, espero que no me esté escuchando, no lo va a resolver el Internet. El problema es un problema humano, no es un problema de tecnología. Aunque la tecnología es creada por humanos y la tecnología es manejada por humanos, pero el problema no es tecnológico, y no es que mágicamente va a aparecer una solución. Más bien creo que Demi se refería a eso, a que la gente que creó el Internet va a encontrar las soluciones a los problemas de sus creaciones. No se refería a la tecnología.
el truco para poder saber lo que Kelly preguntaba, de cómo puede ser al mismo tiempo privado, proteger la privacidad y al mismo tiempo el acceso a la información público, es lo que se denomina fuentes de acceso público. Hay cierta información que es necesaria para la convivencia social, las páginas blancas, los registros mercantiles, que tienen que ser transparentes, los registros de propiedad vehicular, el documento de identidad, el número, porque sirve para una serie de relaciones. Entonces, tienen que estar claramente establecidas en el reglamento. En la mayoría de países que tenemos ley de protección de datos personales, se habla sobre la fuente de acceso público, pero es en los reglamentos donde se van colocando las diversas fuentes que están protegidas. Por ejemplo, las normas legales o las sentencias. Con el tema de las sentencias, que hablaba una profesora del tema de acceso a la información pública del Tribunal Federal, hay unas reglas que se llaman las reglas de Heredia, trabajadas por la IDRC de Canadá, conjuntamente con una serie de jueces de América Latina, para anonimizar en algunos casos y en otros casos evitar que los buscadores puedan ir tomando los nombres para proteger la información de lo que se publica, pero en ningún momento se deja de publicar la información, porque es necesaria para la predictibilidad jurídica clave en nuestro sistema democrático. La OEA ha establecido ya una declaración, pero además un acuerdo para el tema de acceso a la información pública, porque eso es lo que se ha trabajado. Recién ahora están comenzando a trabajar el tema de protección de datos como contrapeso al acceso a la información pública, y aquí les cuento un caso en Perú. Cuando se dio la ley de protección de datos personales, que fue en el año 2011, frente a la ley de acceso que se dio a inicios del 2000, una de las cosas que hacían los periodistas para hacer control ciudadano era preguntar quiénes habían ido a visitar a determinado congresista. Bueno, el Congreso decidió de que no más iba a entregar esa información porque bajo la luz de la ley de acceso a la información pública era información que no se debería entregar porque no se le había pedido permiso al individuo para entregarla. Lo más curioso es que la ley de transparencia dice que es mandatorio que eso se publique en la página web del Congreso. Es decir, están comenzando a utilizar la ley de protección de datos personales para ocultar información y volver a la vieja escuela del secretismo político que hace tanto daño a nuestros países. Y preguntaban finalmente cómo va a resolver pues, la gente que tiene estos problemas. Bueno, mucha gente dice que en realidad todo el tema de protección de datos personales es un buen negocio para abogados e ingenieros. Y quizás sea eso, un buen negocio para abogados e ingenieros. De pronto, de la noche a la mañana comienzan a aparecer abogados expertos en protección de datos personales, firmas especializadas. Bueno, yo trabajo en una, así que tampoco me puedo dejar. Pero hay una diversidad entre lo que es el activismo por estos temas, sea por derechos humanos, sea por el tema de acceso a la información pública, o sea por el tema de protección de datos personales, y los que simplemente van a la casa de ver cuándo empiezan las sanciones, las multas, y a ver quién entra mejor al mercado. No es malo tener mercado, pero tener mercado con la necesidad de la gente de proteger sus derechos está mal. Obrigado, Eric. Eu gostaria então que os demais da mesa pudessem também ou responder algumas das perguntas se quiserem, ou então tentar também trabalhar essa ideia de perspectiva, quais são as perspectivas que a gente tem além desse cenário mais aterrorizante. Então, deixo vocês livres para comentar. A única coisa que eu peço, assim, se vocês puderem tentar se ater a 3 minutos cada um de comentários, para poder abrirmos mais chances de perguntas. Ok? Obrigado. Então, fiquem à vontade. O Adriano já se manifestou interessado, depois todos mais. Então, podem. Eric, talvez eu não tenha sido muito claro. Quando eu advogo, quando nós falamos que a internet vai resolver os problemas, eu não estou falando que vai ter uma coisa mágica, que assim, vai aparecer um negócio, assim, tal, uma geração espontânea. Quando estou falando de internet, eu falo nós, né? Nós que estamos aqui, nós estamos fazendo isso agora. Então, esse é o conjunto de pessoas técnicas, dos comitês apropriados, os advogados, os legisladores, as pessoas que julgam as causas, que hoje estão totalmente mal preparadas para fazê-los. Então, quando eu digo a solução, eu digo isso. Eu posso dar alguns exemplos. A gente só recebe spam hoje se quiser. Né? Foi início dos anos 2000, aquilo foi uma coisa maluca. Né? Foi um inferno. Mas o que resolveu? Resolveu um conjunto de ações que foram tomadas. Você só recebe spam se você quiser. Se você tiver um sistema de e-mail moderno, você não recebe mais. Então, a própria internet resolve esses problemas.
né? Eu poderia citar uma série de outras coisas. Então, sim, eu não estou dizendo que vai aparecer uma solução mágica, mas esse conjunto de pessoas, de gestores, de tecnólogos, de engenheiros, advogados, eles vão criar isso, né? A internet vai resolver isso. É o que eu advogo. E só para fazer a colocação, eu sou um otimista pessimista, né? Eu nunca acho nem que o copo está cheio d'água, nem que está vazio. Eu acho que ela está contaminada. Enfim, eu acho também que não tem jeito. O negócio está tão disseminado, que não tem jeito. O que eu acho que tem que ter? Eu acho que você tem que ter uma legislação forte e a aplicabilidade dessa legislação de forma que ela funcione, né? Então é o seguinte, está espalhado, está. A maneira como se usa a informação, ela está errada. Não é porque tem o seu nome, o seu CPS e a pessoa sabe o nome da sua mãe que diz que você é você, né? É isso que ele faz. Você liga lá para resolver um problema na companhia telefônica, de celular. Ah, qual é o seu nome? Tal. Seu CPF, tal. Sua data de nascimento, tal. O nome da sua mãe, tal. Ah, então você é você. Ah, o que está errado é o método. Então, esses métodos têm que ser corrigidos. E aí, quem não tiver posse da informação e não mantiver a guarda ou fizer o uso errado dessa informação, ele tem que ser punido. Mas punido por uma lei forte, um legislativo forte, e não uma legislação onde você paga cesta cesta básica, né? Se você ler a Lei Carolina Dickmann, ela é muito leniente. As penas são muito fracas. Se você matar uma capivara, você vai preso. Agora, se você fizer crimes de milhões de reais envolvendo aí dados pessoais, talvez você pague alguma cesta básica, se você chegar a ser julgado, né? Então, eu tenho uma visão pessimista otimista. Eu acho que uma legislação forte e um enforcement dessa legislação ela pode funcionar, desde que você tenha um judiciário atuante, tal, célere, né? Eu sou perito num monte de casos. Vou lá, na semana, ontem estive na frente do juiz. O juiz olhava para mim assim, com uma cara assim, não estou entendendo. Eu explicava de novo, né? Então, assim, não é culpa dele, né? A gente tem que ter varas especializadas, promotores especializados, juízes especializados, porque cada vez mais nós vamos lidar com essa situação. Isso vai ser parte do nosso dia a dia da sociedade, dos nossos casos legais, né? Eu tenho visto isso toda hora. Então é isso, acho que eu queria esclarecer esse ponto aí da internet resolve, né? A internet não é a dona internet, uma coisa mágica. Obrigado, Adriano. Próximo que quer falar? Laura. Sobre as perspectivas, né? Eu acho que, enfim, foram comprados muitos equipamentos, né, de vigilância, tem que se dar um uso, né, para esses equipamentos, né? A informação que a gente conseguiu coletar pelos pedidos de informações é que os equipamentos ficaram, né, nos estados que foram sede da Copa, né? Então, as perspectivas não são tão positivas, mas eu acho que a gente pode começar a discutir e tentar ter uma abertura de discutir melhor essa política de segurança nacional. Eu acho que, enfim, vale a pena tentar o diálogo e tentar instaurar outras práticas para evitar violações de direitos humanos. E sobre a questão de ter uma solução privada para arbitrar, eu iria mais na linha do Eric, né? De ter porque já tem antecedentes, né? De ter uma autoridade administrativa que faça esse papel de certa forma, de arbitrar violações a dados pessoais, muito pontualmente. Bom, em relação à questão da transparência versus privacidade, né? O Julian Assange, do Wikileaks, ele tem uma terminologia muito boa, que é isso. A gente tem que construir a transparência máxima para o Estado e a privacidade total aos cidadãos, né? É isso. Isso não é impossível de se fazer. Isso é uma construção política que está começando, enfim, e que está em disputa, né? Temos que discutir o que é público e o que é privado, definir essas coisas. Então, o carro oficial do ministro talvez tenha que ser traqueado, porque é um carro público, está a serviço do público, etc. O carro pessoal dele, não, né? Então, o que ele vai fazer a hora que ele quiser com o carro dele, para onde ele vai, nas horas privadas, enquanto uma pessoa, tudo bem. Agora, as ações oficiais dele, talvez a gente tenha que ter uma transparência máxima em relação a isso que está acontecendo, o que ele vai fazer quando o ministro está na sua atividade pública. Os dados públicos têm que ter acesso fácil
né, aqueles que são públicos. E os dados privados têm que ser protegidos, não podem ser usados indiscriminadamente. Isso é uma disputa, isso está em disputa e isso está em debate. E aí, em relação... E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente conseguir avançar nessas questões. E a outra é a discussão crime versus privacidade, né? Como que eu protejo a privacidade e não deixo o crime solto por aí sem conseguir investigar. Eu acho que as soluções, elas não podem... O primeiro ponto para isso é as soluções não podem ser massivas, nunca, de coibição do crime. Né? Porque senão você cria uma sociedade vigiada. Eu vou traquear também o carro privado do ministro, porque se ele for receber propina, ele vai com esse carro, não vai com o carro oficial. Sim, ele vai fazer isso, porque ele não é bobo. Mas, assim, vigiar tudo e todos o tempo todo para que nada saia do trilho é criar uma sociedade vigiada, monitorar o pensamento das pessoas, monitorar tudo que elas fazem para que ninguém faça algo errado em relação ao que alguém acha que é errado. Né? Porque isso também não está pacificado na sociedade, o que é errado e o que é certo. Então, as soluções não podem ser massivas. E por isso que o artigo 15 é um equívoco. Como ele falou, o Marco Civil não permite que a gente não seja rastreado. Por causa do artigo 15, que fala que todos os dados têm que ser coletados. E eu e a Laura, coincidentemente, no Net Mundial, estendemos uma faixa pedindo o veto presidencial desse artigo, na hora do sancionamento da lei, porque a gente acha que ele tem consequências drásticas para a privacidade, é um precedente internacional gravíssimo. Nenhum país do mundo guarda obrigatoriamente dados de forma massiva, e o Brasil colocou isso na letra da lei. Né? Isso é um problema que tem que ser corrigido na regulamentação ou na lei de proteção de dados pessoais. A gente não pode deixar isso andando na banguela. E aí, concluindo, por que a solução não pode ser massiva? E aí, a gente já está estabelecendo um diálogo com o Ministério Público Federal, enfim, com outros órgãos que acham que é importante a guarda de dados, etc., no sentido de fazer entender que, tecnologicamente, não faz sentido que se guarde dados massivamente para se rastrear. Né? Porque a internet, os protocolos de internet... por exemplo, vocês estão com um monte de laptop aí nessa sala. Né? Se você tentar abrir um site na internet, esse site não vai, sem querer, abrir no computador do lado. Ele vai necessariamente abrir no seu computador, porque a posição da sua máquina na rede é inequívoca. Né? Não tem como sair em outro lugar. E isso gera rastro. Então, tudo pode ser rastreado na internet. A arquitetura dela é feita para ser rastreada. Como ele falou, ela não é feita para garantir privacidade e nem outra coisa. Ela é feita para ser rastreada. Então, a coleta de dados massiva é um abuso. Né? Ela inverte a presunção de inocência. Ela vigia todo mundo até que se prove que você é inocente, não o contrário. A gente não pode ser vigiado massivamente. Quem é suspeito tem que ser investigado. Agora, uma solução massiva ela é necessariamente um erro quando a gente está falando de privacidade. Só um pouquinho, só. Desculpa, Pedro, só para eu entender, não quero polarizar aqui só a discussão só em torno de você, mas eu só queria entender o que você está falando, porque, se eu entendi direito, o seu foco de preocupação é mais com relação aos dados que colocam a relação entre o Estado e o cidadão e a capacidade do Estado de fazer vigilância sobre o cidadão. Sobre as outras questões que foram colocadas aqui, sobre, por exemplo, a questão de evasão de privacidade, onde as pessoas se expõem a essa... nas redes sociais e a capacidade que o mercado tem de tratar esses dados para poder oferecer serviços, ver perfil de consumo, isso não entra nessas suas questões, não. Ou entra também, mas de uma maneira diferente? Eu só queria entender também. Como é que é a sua abordagem sobre isso. Entra também. São dois problemas. Uma, a nossa privacidade tendo virado uma mercadoria na mão das corporações, e a gente tem que ver como tratar isso. Né? Isso não pode, isso é um problema também massivo. E a outra é a vigilância do Estado associada, e só possível, por essa coleta massiva feita pelas corporações. A NSA não coleta dados massivamente, ela pega do Google, pega do Yahoo, pega de todo mundo que já faz isso. Então, são dois problemas. A invasão do Estado, a vigilância do indivíduo pelo Estado de forma massiva, é uma discussão, e como isso está sendo tratado. Né? Para a coibição do crime, você investiga todo mundo. E a outra problema é a forma como a gente se expõe. Agora, a forma como a gente se expõe também não é uma questão só tecnológica. Eu posso decidir a foto que eu quero publicar, a foto que eu não quero publicar. Agora, eu estou
a revelia, por termos de uso absolutamente abusivos, de que até aquilo que eu não quero publicar, alguém está analisando, né? O Google diz que lê os meus e-mails publicamente, isso é uma afirmação pública da Google. Ele está lendo os meus e-mails. E eu não quero que ninguém leia uma carta que eu escrevo e posto no correio. Por que eu vou deixar alguém ler o meu e-mail? Então, essa regulação em relação à invasão privada, né, de interesses privados em relação à minha comunicação privada, ela é um problema gravíssimo e que também tem que ser enfrentado. Agora, acho que a gente enfrenta isso em lugares diferentes da regulação. Ok, obrigado, Pedro. Aproveitando aí o que o Pedro falou, concordo com ele também. O artigo 15 é uma temeridade. Acho que a intenção aparente do legislador foi fornecer uma ferramenta para a vítima, porque muitas vezes aquele que atua contra a privacidade de alguém, depois retira a informação das redes, enfim, isso poderia se perder. Eu posso ir buscar direto na fonte. Acho que foi uma intenção aparente. Respondendo ao colega objetivamente, não tenha dúvida, é uma contradição. Eu não quero ser rastreado, mas o Marco Civil determina que eu seja rastreado. As grandes corporações elas não vão abrir mão disso. Acho que houve uma atuação das corporações em relação ao Marco Civil neste ponto do artigo 15. Eu posso ser rastreado, a questão é o tratamento que é dado a essas informações. O rastreamento ele vai acontecer. Em matéria de perspectiva, para concluir, concordo com o Adriano, precisamos de uma lei forte associada a uma punição efetiva de quem utiliza nossas informações, de quem agride a nossa privacidade. Mas a gente também precisa da especialização do judiciário. Se pegarmos as primeiras decisões do judiciário envolvendo privacidade, para quem é técnico, deve fazer rir, né? Porque um primeiro caso bem emblemático, a pessoa diz que foi colocado um vídeo lá no YouTube, ela queria que fosse retirado, o judiciário simplesmente mandou bloquear o acesso de todos os brasileiros ao YouTube. Essa foi a nossa primeira grande decisão paradigmática do judiciário. Então, precisamos de um judiciário especializado. E ressalto, uma vez mais, a educação do usuário. Muitas vezes é o próprio usuário que se coloca em situação de risco. Eu gostaria de saber como eu faço para bloquear os meus spams, tá? Que eu não sei. E eu garanto que muita gente aqui também não sabe como ter um mínimo de controle sobre os seus dados. Obrigado. Bom, gente, estamos chegando ao final e como Tom... Oi? Você quer falar, Carlinhos? Coordenador, não sei se pode falar. Pode, ô Diego? Ele é a autoridade máxima, né? Pode, então pode. 2 minutos, então, por favor, precisamos acertar aqui o relógio. Só para esclarecer aqui, eu estou aqui com o texto do Marco Civil da Internet. Artigo 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 meses nos termos do regulamento. E aí seguem 4 parágrafos, falando, inclusive, dissertando aqui, inclusive, sobre a questão de ordem judicial. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: há questões, de fato, no artigo 15, todos nós sabemos, o debate até a assinatura pela presidenta em 23 de abril deste ano, a respeito do artigo 15. Não há, eu só queria esclarecer o seguinte, não há no Marco Civil que os dados estão aqui agora disponíveis para todo mundo ficar vendo, entendeu? Tem, de fato, aqui uma questão de que tem que estar guardado sob sigilo o acesso só sob ordem judicial, porque senão fica parecendo aqui que nós estamos aqui no seminário de privacidade, de proteção à privacidade e aos dados pessoais, organizado pelo CGIBR e NICBR com os nossos parceiros, de que nós estamos aqui dizendo que agora, desde o Marco Civil da Internet, os nossos dados estão acessíveis a qualquer pessoa que queira bisbilhotar. Não é isso. Me pareceu um pouco isso nas falas. Então, só queria... não estou nem concordando, nem discordando com o texto da lei, porque não me cabe a isto, mas aqui está dito desta forma, né? Estão acessíveis para guardar. Olha só o que você provocou. Ó. Um aumento da fila. Pô. Caramba.
Nós temos Eu acho que agora 5 minutos todo ainda. mundo vai para a fila. Só um minutinho, desculpa. Você não falou que era para fazer provocação? Provoquei 2 conselheiros. Pois é. Mas era no começo do debate, agora todo mundo está com fome. É muito rápido, Wagner, de forma telegráfica. Bom, eu só queria agradecer o Carlinhos, eu estava me coçando na cadeira ali para levantar para fazer exatamente a leitura do artigo 15, para que a gente tenha a exata noção do que está escrito na lei. Já foi feita a não é? leitura. Exatamente. Mas o meu... Ainda tem 1 minuto e 40 ali, Wagner. Mas bom, o que eu queria dizer é o seguinte: o Marco Civil ele estabelece que esse regulamento será fixado, será via decreto da Presidência da República, ele será baixado depois de ouvidos a Anatel e o Comitê Gestor. Então, o que eu gostaria de fazer aqui, aproveitando que há uma plateia extremamente qualificada... Só corrigindo, esse é o de neutralidade. Não. Em relação à neutralidade. Não necessariamente. Sobre logs também. Sobre logs também. Sobre logs, com certeza. Absolutamente, com certeza. É muito rígido sobre logs, inclusive. Muito rígido. Muito rígido sobre logs. Então, não é só sobre neutralidade, é sobre logs também. Então, o convite a todos é para que a gente mantenha esse canal de diálogo aberto e que a gente possa discutir, continuar essa discussão, porque nós, conselheiros do CGI, nós teremos que nos manifestar formalmente numa consulta que será feita pela Presidência da República. Já existe um grupo de trabalho, está aqui a minha colega Flávia, que é desse grupo de trabalho que foi constituído no CGI, e a ideia é que a gente possa ter uma posição de tirar uma posição de rios de consensos, pelo menos nós que somos os conselheiros que representam o terceiro setor, o objetivo é que a gente consiga, não é, defender uma posição de rios de consensos. Eu já adianto a minha posição. Acho que log tem que se restringir a IP, data, hora, com referência a GMT sincronizada com NTP. Acabou. Não há necessidade de nada log de além conexão, disso. então, não de aplicação. Log de conexão. Log de aplicação, IP e a porta. Acabou. O IP e a porta da conexão. Acabou o seu Porque tempo. sem a porta você não consegue resolver questões de conexão 3G. IP, data e hora sempre, né? Obrigado. Obrigado, Thiago. Desculpa a pressão. Não, eu queria dizer que eu concordo com a visão do Carlinhos. Eu acho que existe, sim, que o artigo 15 não é uma catástrofe absoluta. Porém, a gente não pode ser ingênuo, e a gente aqui já ouviu de todo mundo que é dificílimo você proteger, que a previsão de obrigar, né, qualquer entidade de natureza comercial que explore serviços comercialmente a guardar, isso vai gerar obrigatoriamente custos para essas empresas e, obviamente, gerando custos, você indiretamente estimula as pessoas a encontrarem mecanismos para cobrir esses custos. E quais são esses mecanismos? Ainda que eles não estejam autorizados a fazer isso pelo Marco Civil, e eu quero concordar com isso, mas a gente sabe que a venda de dados, que a utilização de dados é uma coisa muito difícil da gente controlar e da gente dizer assim, olha, essa empresa está usando esses dados, ela está vendendo os meus dados, né? Então, eu concordo que o artigo 15, de alguma maneira, protegeu, porque o acesso aos dados só pode ser obtido com autorização judicial, mas obrigar a intrusão massiva, invertendo o princípio da presunção de inocência de todo mundo, eu acho que isso está também presente no artigo 15. E queria aproveitar aqui, tem 33 segundos, falar o seguinte, se o Google ou qualquer outra empresa está lendo os nossos e-mails, aqui no Brasil pelo menos, isso não é permitido, isso é uma atitude ilegal que está expressamente impedida pelo parágrafo 3º do artigo 9º, que trata de neutralidade, mas proíbe qualquer provedor de monitorar, analisar, está lá tudo expresso. Então, nós temos, como sociedade, que reagir a isso e coletivamente reagir a isso, especialmente os órgãos públicos,
que não necessariamente utilizam esse tipo de aplicativo, mas a gente, como sociedade, tem que reagir a isso e fazer valer o Marco Civil da internet. Obrigado, Flávio. Bom dia, eu sou Leonardo Pacheco, eu sou advogado, trabalho só com direito digital, e assim, eu quando estava ouvindo aqui os palestrantes tão brilhantemente falando, e eu lembrei que nos anos 80, quando a gente passava um cheque, né, para um supermercado, vinha a caixa e batia um carimbo atrás do cheque, e você tinha que preencher aquele maravilhoso teu endereço, e às vezes botar no nome ali, dá um telefone, o nome de uma pessoa que te conhece, né? E o cheque, como todo mundo sabe, o cheque circula, né? O cheque poderia ir, sai do supermercado, o cara paga o funcionário com esse cheque, aí vai no posto de gasolina, sei lá, vai numa boca de fumo, vai para um monte de lugar, vai circulando com seus dados. Hoje mesmo, o próprio banco imprime o seu CPF na frente do cheque. E aí eu fiz até uma colinha aqui, porque para eu esquecer aqui. Né? Ontem nós estávamos debatendo, né, sobre publicações em redes sociais, publicações que possam vir a ofender a honra de alguém, e nós estamos falando, poxa vida, não pode, o consenso foi que não era prudente não retirar a publicação a princípio, porque não se sabe se, por exemplo, essa imagem vai ser utilizada com fins difamatórios, com fim criminoso. Aí a minha pergunta mesmo é na forma mais rasteira de provocação, me perdoem, mas por que a gente presume que um CPF num site, CPF na internet, ele efetivamente vai ser utilizado com fins criminosos e uma publicação não? Por que tem essa diferença para a gente? Sendo que isso já acontecia há muito tempo e a gente até não se rebelava quanto isso quando era no meio físico. Mas, pelo fato de estar na internet, presumidamente vai ser utilizado, não creio que seja esse o caminho, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Ok. Mais 2 pessoas e vamos encerrar a fila. O Carlinhos não pode voltar à fila, não pode. Gente, pelo amor de Deus. Bom, você é chefe, você manda até a hora que eu posso ir. Tá, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Pablo Palazzi, soy abogado y profesor de Buenos Aires, Argentina. Veo que están discutiendo el tema del artículo 15 y me parece importante contarles qué pasó en Argentina, porque pasó de todo. En el año 2003 el Congreso aprobó una ley, que era la Ley de Datos de Tráfico, que obligaba a retener datos de tráfico de todas las comunicaciones por 10 años. Un par de personas y empresas atacaron la ley diciendo que era inconstitucional y la Corte Suprema sacó un fallo que se llama el caso Halabi, que es muy importante, donde dijo que era ilegal guardar los datos por 10 años y también dijo que en algún punto ciertos datos de tráfico también se juntaban con los de contenido. El caso típico es una URL que cuando describe el contenido, sin que yo vea el contenido, puedo saber de qué se trata. Y después que la ley esta fue declarada inconstitucional, no tenemos ley de datos de tráfico o obligación de retener en Argentina, pero salió hace un año un reglamento de calidad de comunicaciones móviles que da a entender que se podrían guardar datos de tráfico. Y en estos momentos el Congreso está discutiendo una ley que se llama Argentina Digital, que es una ley de telecomunicaciones, y hay un artículo también muy discutido que quiere obligar de vuelta a juntar datos de tráfico. Lo que pasó con las empresas de Internet cuando quisieron obligar a guardarlos por 10 años fue que mudaron sus servidores afuera, al extranjero, y dijeron yo estoy allá, no estoy acá, por lo tanto no se me aplica la ley. Muchas gracias. Obrigado. A última exposição antes da Kelly. Posso? Por favor. Bom dia, sou Cristiano, sou tecnólogo em segurança da informação. Trabalho em um órgão da APF, Universidade Federal do ABC, e os órgãos da APF devem seguir algumas normas de segurança. O Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, do GSI, determina na norma complementar número 7 que os dados, cada usuário precisa de uma conta de acesso. E ele tem que ser rastreado. E, assim como toda empresa possui perímetros de segurança, os sistemas também precisam
de segurança. E essa norma complementar, ela trata a respeito de controle de acesso. E ela fala que cada usuário tem que ter uma identificação, tem que ser rastreado. A partir do momento que ele entra no sistema, ele precisa ser rastreado. E eu queria saber do Pedro, né, o que ele acha dessa norma complementar de segurança, com relação a essa questão dessa rastreabilidade que essa norma propõe com relação ao acesso aos sistemas de informação. Kelly? Tinha uma pessoa na fila, só que ela não estava em pé, então ela pode falar um pouquinho? Quem? Você de novo, Lenora? Lenora! Vai, fala, Lenora. Você vai ter 1 minuto, tá? Isso. É só para dizer e provocar vocês em relação até ao próprio judiciário, que é célere, que precisa ser mais célere, que precisa resolver algumas coisas. É preciso, primeiro, que haja um consenso em relação à própria lei, que, com tanta obscuridade, fica difícil de você conseguir entender. É muito complicado que as leis não sabem exatamente e cumpre ao judiciário esclarecer os problemas. E, muitas vezes, há dubiedade. Então, que é complicado realmente. É isso que eu gostaria de falar, que existe dificuldade de conhecimento, sim, por isso se pede técnicos, Adriano, o perito para isso, e existe dificuldade em relação à própria intenção da lei, que logo no início fala uma lei fala sobre privacidade e outra lei fala de acesso. Uma lei fala de segurança, outra lei fala de liberdade. Então, conciliar isso de acordo com o entendimento é que é difícil. É isso que eu gostaria de dizer. E que, pelo menos, o que eu venho vendo nos últimos 27 anos que eu trabalho no judiciário é que se tenta. Então, eu estou muito contente de saber que a gente está debatendo aqui, respeito à opinião de todos. Acho que o objetivo do seminário era esse mesmo, levantar questões acaloradas aí para que a gente pudesse debater. Mas, assim, diante do que foi falado, só para que não se deixe nenhum ponto obscuro aí ou duvidoso, o artigo 15 não fala que nenhuma empresa, nenhum provedor pode ler e-mails e tratar isso e divulgar propaganda e oferecer produtos. Ele fala do registro de acesso a aplicações. Não, eu só estou deixando claro, porque pode ser que alguém venha a entender que, diante do que a gente debateu, diante do artigo 15 do Marco Civil, as empresas aí teriam o direito de ler o conteúdo de e-mails e oferecer propagandas e fazer coisas nesse sentido. Não é isso. O debate está em outro sentido. Eu só queria deixar isso bem claro para a gente não passar desapercebido e depois sair daqui dizendo no seminário eu ouvi isso. E não é isso que a gente está falando, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cláudia, pelo esclarecimento. Ai, meu Deus do céu, Carlinhos quer falar. É importante, é outro assunto. Você é vegano, mas a gente almoça. Eu sou vegano, viu, gente? Um outro assunto para esclarecer, porque o Pedro Ekman, aqui quando debateu com o Tiago, rapidamente, troca poucas de palavras, falou do artigo 9 de neutralidade da rede, que explicitamente diz que a regulamentação deverá ser ouvido o CGIBR e a Anatel nesta ordem. Sim, é verdade. Mas, lá no artigo 24, ela diz claramente que tem que ouvir o CGIBR nos assuntos relacionados às questões de internet. Inclusive, lá, Pedro Ekman, não fala da Anatel. Que bom. No artigo 24. Nada contra o Anatel. Mas para deixar claro que, nos assuntos de internet generalizados... Mas faz sentido que não fale, porque a Anatel é telecomunicação na internet. Sim, mas aí então você concorda, portanto, que as outras questões deverá ser ouvido o CGIBR na regulamentação, nas questões outras de regulamentação e que exigem regulamentação. Sim. No que se refere à neutralidade da rede, o CGIBR e a Anatel. O que é? Você vai pedir para parar para o almoço, é isso? Vai. É que, na verdade, eu sentei ali justamente eu queria ficar perto do microfone, mas a fila ficou longa e eu acabei ficando com vergonha, mas depois todo mundo falou, então eu quero falar também. Uma coisinha só que eu acho que acabou sendo deixado de lado na discussão,
Que eu acho que a grande questão de tudo é que a internet não foi criada, o conceito da internet, para ser o que é hoje. A internet aconteceu, foram acontecendo investimentos para usabilidade, não se preocupou com segurança, se preocupou que as pessoas usassem a internet, mas não que soubessem o que se passa quando elas usam a internet. Então, a gente está debatendo um monte de coisas, que o que um acha que é, o que outro acha que é, mas eu acho que a gente só vai poder realmente ter uma ideia do como é que a internet deve funcionar a partir do momento que as pessoas saibam como é que a internet funciona, para as pessoas poderem dizer o que elas querem que seja. Talvez a gente está aqui discutindo a questão de privacidade, que dado pode ser usado, o que não deve, como é que a gente vai fazer lei, mas pode ser que, de repente, no final, uma pessoa decida, não, mas espera aí, mas eu acho legal que o Google saiba o que eu estou pesquisando e que me dê já na minha página aquilo que eu estou procurando. Então, eu acho que talvez uma das interpretações de quando o Demi falou que a própria internet vai resolvendo as coisas, eu acho que a internet é uma coisa que não é natural para a nossa geração ainda. A gente teve que aprender e começar a usar a internet sem realmente entender. A maioria das pessoas que usam a internet hoje não sabe como é que a internet funciona. Talvez essas gerações que estão chegando agora, que já têm a internet natural, vão pensar de uma outra maneira e vão poder realmente definir, quando chegarem em cargos de governo ou na hora de definir leis e tal, saber exatamente como é que ela funciona e por que caminho ela deve seguir. Eu acho que se deve pensar também para o lado do que as pessoas querem. E as pessoas só vão poder dizer o que elas querem quando elas entenderem como é que funciona. Obrigado. Meus chefes, Kelly e Carlinhos, vai mais ainda? Pode? Ok, obrigado. Não, obrigado você. Né? Seguinte, gente, como todo bom talk show, né, cada um aqui da mesa vai falar um pouquinho sobre as suas preferências de roupa e teatro, filme, algumas coisas assim. Muito bem. O que eu quero, na verdade, assim, olha, se vocês puderem, assim, muito telegraficamente dizer qual é o próximo passo, escolher entre várias sugestões aí e o que está na sua cabeça, qual é o nosso next step, né? Falar objetivamente, cada um passar. E se vocês puderem também, na hora que vocês falarem, responderem, tem duas perguntas no ar, que é a questão do por que a gente faz essa distinção do meio físico e meio virtual. No meio físico a gente é mais relaxado e o meio virtual a gente está tentando sendo mais rigoroso. E também a outra pergunta que tem, o que vocês acham sobre a identificação necessária e o possível rastreamento na administração pública federal. Então, se alguém sentir a vontade de responder, tem duas perguntas no ar que seria interessante abordar. Então, quem quer começar? Posso começar. Então, vamos lá, Pedro. Bom, em relação à rastreabilidade, eu acho grave, como eu coloquei aqui. Porque é isso, não é que eu quero me esconder de um crime que eu vou cometer. Eu só quero que meu pensamento não seja rastreável. A forma como eu penso pode ser rastreada na internet. Isso está dado, né? E cada vez a interface vai ser mais invasiva, né? A interface biométrica, a gente vai ter cada vez mais coisas, objetos ligados à internet, e as nossas questões absolutamente íntimas vão ser rastreadas, e eu não quero que isso seja possível. Então, eu acho isso... Desculpa, Pedro, é que a pergunta dele é específica sobre sistemas de aplicação da Administração Pública Federal. Não. É um caso específico dele, que ele citou. Acho que não é um caso geral. Não, é que alguém colocou a questão da privacidade, de ter dos sistemas de segurança obrigarem um rastreamento e tal, e eu acho que esse debate também está colocado aqui geral. A Administração Pública Federal, enfim, eu volto na chave que eu coloquei, acho que as questões que são públicas, os dados que são públicos, de interesse público, não precisaria ter uma lei de acesso à informação para a gente poder conseguir. Acho que isso tinha que estar colocado de forma mais transparente possível para a sociedade. Agora, as questões que são privadas têm que ser protegidas. E aí, eliminando as polêmicas em relação ao artigo 15 em relação ao Marco Civil, o Marco Civil é uma lei absolutamente importante para a defesa da nossa privacidade. O artigo 7 coloca os termos do WhatsApp que eu coloquei aqui na ilegalidade, coloca o que a Flávia falou do Google na ilegalidade, o que não era ilegal antes. Então, o Marco Civil coloca na ilegalidade uma prática corrente do mercado de intrusão da nossa privacidade, né? A gente faz a ressalva do artigo 15, e aí ele não está dizendo de forma alguma que os nossos dados estão expostos ou nada disso, mas, por exemplo, ele impede o anonimato. O artigo 15 impede o anonimato na internet. O anonimato na internet é importante. Ah, mas então você quer cometer um crime de forma anônima. Não.
eu quero que ninguém descubra que sou eu pensando aquilo ou vendo aquele tipo de vídeo ou qualquer coisa assim. Né? Pedro, próximo passo. Então, assim, deixando claro, o artigo 15 impede, por exemplo, o uso do Tor no Brasil. Só esse tipo de coisa que faz o artigo 15. Então, eu acho que é grave, né? E só deixando claro que ele, de fato, não expõe os nossos dados, mas ele obriga a coleta e cria um precedente internacional gravíssimo. Laura, próximo passo. Eu não posso deixar de comentar o assunto, porque, enfim, estava lá, segurando a faixa. Durante as eleições, a gente viu a Miriam Leitão ficar chateada por ter alguém editado o que diziam dela lá na Wikipedia, né? E descobriu que tinha sido lá na Secretaria de Comunicação da Presidência que tinha sido saída a edição do perfil dela. E aí, enfim, a Presidência emitiu uma nota, né? E aí, erroneamente, no meu ponto de vista, cito o Marco Civil, falando o Marco Civil, apesar de aprovado, ainda não estava em vigor, então a gente não tinha guardado o dado, né, de quem tinha editado o seu perfil. Então, eu acho que essa previsão do Marco Civil, né, vai servir para esse tipo de crime, né, edição, que eu fiquei chateada, né, do perfil lá na Wikipedia. Então, eu acho que os riscos, né, são desproporcionais, profundamente desproporcionais à liberdade de expressão, de ter essa previsão no Marco Civil. Mas, enfim, é lei, né? Vamos tratar agora da regulamentação, que é perspectiva, e eu acho que na perspectiva também eu acho que a gente tem que ampliar o debate sobre segurança nacional e privacidade. Obrigado, Laura. Adriano? Bom, próximos passos. Próximos passos é educação. Para todo mundo, em todos os níveis, né? Desde lá da criança, né? Para se preparar para a vida digital, e aí eu concordo com todo mundo que falou sobre educação, isso é fundamental, eu tenho trabalhado em vários projetos nisso aí, isso aí funciona muito bem. Educação dos professores, para preparar essas crianças, jovens, adolescentes, que vão lidar com isso no futuro próximo e vão fazer isso. Isso não é um problema que nós vamos conseguir resolver. Então, assim, eu advogo que a educação. Isso, a educação é para todo mundo mesmo, né? Inclusive para minha mãe, que fica mandando aqueles PowerPoint cheios de vírus lá, que né, todo dia de manhã me manda uns lá. Então, essa educação é para todo mundo mesmo. Eu acho que isso é a coisa forte. É isso que a gente tem que insistir em todos os níveis, e é isso que vai mudar esses problemas. Eu acredito nisso. Do ponto de vista tecnológico, sinceramente, gente, eu estou há 20 anos nesse negócio, pouco mais. Tem dia que me dá vontade de pegar uma vara de pescar, largar a mão desse negócio, porque tem hora que eu acho assim, que não vai ter jeito do ponto de vista tecnológico. Então, por isso que eu acho assim, que você tem que educar mesmo. Porque antes o problema era o seguinte, você ficava preocupado que alguém tirasse uma foto do CEO de sunga e pregasse lá perto do café. Hoje em dia o CEO põe ele de sunga na rede. Então é um problema que, né, transcende, aí você precisa mesmo educação. E a gente estava falando aqui, o mercado tem que moldar isso aí. Pô, acho que são 23 milhões de usuários no Facebook. Não, acho que é mais, é 200. Eu nem sei esses números, é um número enorme. Se as pessoas estão usando esse negócio, ou elas estão usando sem saber, ou elas estão concordando com o que está lá. Então, ou elas precisam ser educadas para saber o que elas estão assinando lá, porque é o que eu estou dizendo, eles fazem o que eles foram contratados. E aí eles vão poder decidir. Então, finalizando, educação é o próximo passo e é o passo perene que nós temos que ter. Obrigado, aprendi muito aqui hoje. Novamente, obrigado pelo convite. Parabéns a todos aí. Estou à disposição na Unesp, se alguém precisar de alguma coisa, né? Lá a gente está acostumado a trabalhar de graça. A universidade pública é o que eu mais faço, trabalhar de graça para os outros. Obrigado, estou à disposição. Wendy, next step. Thank you all very much for that spirited debate. I'll leave with a couple of thoughts. One is, where technology can protect us, we should protect the technology and not interfere with it. And so that's the technology of end-to-end encryption,
and the technology of onion routing, like what the Tor project does for anonymous communication outside of traffic analysis. Because the ability to speak encrypted and without being traced is critical to our freedom of thought and expression and communication, that in turn is critical to our self-governance in a democracy. Where technology can't protect us fully, in the sort of privacy in public context of limiting the dissemination of things that we've done among small groups of people, we need to develop better norms and laws and better market incentives for protecting that, whether that means that we as customers need to support the technologies that give us control, or whether we need to impose laws that encourage technologists to give us transparency and reflective technologies that give us control. I think this is a matter on which good public debate is a healthy next step, and education about the possibilities of technology and law is an important piece of that next step as well. Thank you. So thank you for this seminar as one step in that education. Thank you, Angie. Eric. A ver, como pasos siguientes, el tema de la educación, que creo que todos los compartimos, y el de asumir responsabilidades por parte de todos los sectores. El segundo es lo que se denomina armonización normativa, es decir, las legislaciones tienen que ser complementarias. Lo digital no es externo a lo real, son todo parte de lo mismo. Complementarias las de acceso a la información pública con la de transparencia, con la de propiedad intelectual. Mucha gente utiliza el derecho de autor para bloquear el acceso a la información pública. Entonces este tema de armonización normativa nos tiene que hacer ver el mapa de una manera completa. Y lo tercero que hay que entender es que la buena intención normativa que podemos tener de lo que creo que dice el texto, o lo que intenté hacer cuando hicieron el texto, o cualquier acción al momento de redacción normativa, se enfrenta a que cuando vienen las normas complementarias de menor rango o de igual rango, puede tergiversar lo que originariamente se quiso decir. Esto es sumamente importante porque ocurre en muchos países que un partido político o una tendencia da la ley, pero otro partido político u otra tendencia da el reglamento, tergiversando lo que la ley pudo querer hacer. Y lo otro es que a veces la jurisprudencia también entra en conflicto, en algunos casos para clarificar la normativa y en algunos casos para enredarla. Y siguiendo lo que dijo Pablo Palazzi hace un rato más, en México, cuando estuvieron debatiendo su nueva ley del marco de telecomunicaciones, intentaron colocar el tema de datos de tráfico, hubo una gran protesta y lo retiraron del texto final porque no lo consideraban válido en ese momento. ¿Por qué lo habían colocado? Porque estaban intentando firmar el Acuerdo Internacional de Budapest, que decían, oye, pero tengo que transmitir también los datos porque me obligan a retener. Los del Consejo de Europa, cuando hubo un taller sobre este tema, le dijeron, eso no dice el Acuerdo de Budapest. El Acuerdo de Budapest no dice retén datos. Entonces, el asidero que querían tener, que era por un tema de delitos informáticos y de persecución del delito, no lo tuvieron. En Perú sí se intentó hacer también con la modificación a la ley de delitos informáticos, tema de retención de datos, pero nuevamente por activismo de la sociedad civil y del sector privado, que también se iba a ver afectado, no se permitió que esto ocurriera de esta manera. Entonces, en muchos países donde ha habido intentos de legislaciones sobre datos de tráfico, el resultado ha sido que se ha sido declarado o inconstitucional o no se ha colocado por presión del colectivo. Muchas gracias. Gracias, Eric. Professor Marcelo. Bom, para concluir, então, próximo passo, regulamentação. A gente precisa aguardar essa regulamentação, ver o que ela vai dizer. O Marco Civil, na minha opinião, foi um enorme avanço. Nós não temos um ou dois dispositivos tratando de privacidade, são vários os dispositivos que tratam direta ou indiretamente. Eu percebo no Marco Civil uma preocupação muito grande focada no provedor de acesso e conteúdo, mas ainda acho que falta a gente debater um pouco o papel do usuário. E a minha visão que eu procurei trazer aqui é uma visão do que tem aparecido no judiciário. E cada vez mais é o usuário lesionando o direito de privacidade
privacidade de outros usuários e não usuários. Então, eu espero, aí, nessa regulamentação, encontrar um pouco, ler um pouco sobre redes sociais, ler um pouco sobre o comportamento do usuário na rede. E educação, né? Eu concluí a minha apresentação falando de educação, acho que isso aqui é um ponto comum de todos que debateram aqui. Educação é fundamental, né? O usuário precisa conhecer a internet, o colega até falou, concordo com ele, precisamos saber conhecer a ferramenta que a gente utiliza diariamente para tudo. Então, agradecer mais uma vez o convite, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, um grande abraço a todos, e espero encontrar todo mundo de novo para debater o regulamento, né? Ok, acho que chegamos ao fim. Então, quero agradecer imensamente o trabalho árduo das intérpretes, dos intérpretes. Parabéns pelo trabalho de vocês, a equipe técnica também. Quero agradecer o esforço de vocês. Agradeço a organização do evento por ter me permitido moderar esse painel. Foi muito legal, muito interessante. Desculpem se eu fui rigoroso em alguns lugares, em alguns momentos. E passamos quase meia hora, mas foi por ordem da organização mesmo, então eu não estou aqui preocupado com isso. Muito embora eles disseram, olha, não tem conversa, você tem que voltar aqui às 2 horas. E a todos da mesa, olha, muito obrigado pela participação de vocês, pela imensa contribuição, foi muito legal. Parabéns.